A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Firme e forte. Você pode dar glória a Jesus aí? O pessoal chegou agora por último, mas esse homem saiu da onde, né? Ninguém me viu. Estava ali na sala no gabinete ali dos pastores ali. E estava meditando na palavra, tentando meditar um pouco acerca daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas. Lucas capítulo 7. Eu estava dizendo ali a Manuel, vai ser difícil pregar hoje. Ele disse, porque Santa Cruz perdeu o negócio. Isso foi meio ruim, né? Aí a Heloísa disse assim, painho, perdeu. Eu disse, perdeu. Ela fez só Jesus chutando a bola, né? Para fazer gol ali, né? Eu digo, só Jesus. Lucas capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 36. Vamos ler por aqui, né? Pelo slide. Para a gente poder ficar com a linguagem só. Todos acharam? Lucas capítulo 7, verso 36. E vamos ler até o 50. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu os fariseus que o tinham convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma... E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. E não me deste ósculo é beijo no rosto, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento, com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são... E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, queridos? Pode sentar. Quero pedir um pouco da sua atenção. Imagine comigo uma festa chique. Quem já participou de festa chique aqui? Só Felipe, só Daniel. Ninguém nunca foi para uma festa assim, onde a etiqueta da festa, os camaradas vai tudo, né? As mulheres tudo de grife, feita a presbítera Evandra, vem com os blazers, vem com as calças chique. Imagine uma festa onde a elite religiosa está lá nessa festa. Fariseu, Simão era um fariseu. Imagine uma festa elitizada, cheia de glamour, cheia de a conversa refinada. Não se falava assim, droba aqui na direita. Não se falava, não tinha esse linguajar lá. Era tudo muito fino. Era tudo muito sofisticado. A liderança religiosa de Israel está lá. E de repente entra uma mulher
que é conhecida no bairro e em toda a localidade como sendo uma mulher pecadora e prostituta. Entra nessa festa. E eu fico imaginando o silêncio nessa festa. Todo mundo lá, a elite religiosa, todo com aquelas bíblias de estudo, aqueles paletó, aquelas gravatas, todo mundo alinhado, olhando, dizendo, o que é que essa mulher está fazendo aqui? O que é uma pecadora está fazendo assim? O silêncio naquele local toma conta daquele ambiente, dizendo assim, a vida dessa mulher não é compatível com essa festa. Mas ela chega por trás de Cristo e começa a chorar nos pés de Jesus. E nessa noite estamos diante de uma cena que nós temos uma opção de ser Simão, o religioso frio, e nós sermos a pecadora com o coração quebrantado diante de Jesus. Simão é o retrato do religioso que ao mesmo tempo abriu a porta da sua casa e ofereceu a mesa para Jesus, mas ao mesmo tempo seu coração estava tão distante de Jesus que a única coisa que Simão podia fazer era criticar a pecadora. E nós estamos diante dessa cena onde Simão ele é aquele cara que se sente impecável. É o cara que diz assim, eu sou doutor da lei, eu sou fariseu e quem manda no ambiente sou eu. E eu sou melhor do que essa mulher. E eu estou com o mestre, e o mestre está na minha casa. O mestre é meu. Essa mulher aí é uma estranha. E eu fico imaginando essa mulher chegando e entrando por trás ali, chorando aos pés de Jesus, derramando as suas lágrimas, pegando o seu perfume, jogando nos pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. E todo mundo olhando para ela e dizendo assim, o que é que essa mulher está fazendo? Aquela mulher num ato de adoração, num ato de quebrantamento, num ato de uma adoração profunda que ninguém esperava. A Bíblia diz que em certo momento Jesus chega para fariseu Simão e conta uma história. Uma pessoa devia 50, 500 moedas de prata e outro devia 50. E aí de repente a dívida é paga, perdoada. Qual dos dois vai se alegrar mais? Qual dos dois vai se sentir mais perdoado? Qual você pensa que o amará mais depois disso? Um devia um copo de café. O outro devia o dinheiro da frota de um avião. O credor, perdoando a dívida, qual dos dois se alegraria mais? Qual dos dois? Quem devia um copinho de café ou quem devia uma frota de avião? Falou de frota de avião, o pessoal lembra logo do Banco Master, o negócio está na moda. Então, querido, do verso 41 ao 43, nós vemos que Simão ele julga corretamente. Jesus diz assim para ele, você julgou certo. O que devia 500 se alegrou mais, porque ele foi mais perdoado. Querido, aqui eu quero trazer uma lição importante para a nossa vida. A profundidade da nossa adoração, ela é compatível à nossa consciência do quanto que nós somos perdoados por Deus. Quem tem a consciência do quão pecador era e do quão pecador é, entende a necessidade de adorar a Deus com profundidade. Nós precisamos entender
que a nossa profundidade na nossa adoração é diretamente proporcional à consciência que temos do tamanho do nosso perdão. Quem se acha pouco pecador, amará pouco a Deus. Olhe para o irmão que está do lado e diga assim: quem você era? E quem você é hoje? Diga assim: aonde você estava? E aonde você está hoje? Para onde você ia? E para onde Deus está te levando? Quem nós éramos e quem nós somos hoje? Quem entende a grandeza de onde nós estávamos e quem somos e para onde vamos, entende que deve adorar a Deus com profundidade, com intensidade, dar a Deus o melhor. Sabe o que eu fico pensando? É que tem pessoas que eram tristes. Eu era um pecador, não posso dizer que era o maior, mas eu era um pecador triste. Mas eu sei que tem gente aqui que tem um grauzinho a mais do que eu. Eu também ganho para muita gente. Mas tem gente, pastor Jorge, que era viciado no álcool, bebia álcool, vomitava e ainda deitava em cima do vômito. Tinha gente que era mau marido, mau filho, mau caráter, não tinha respeito do bairro, não tinha respeito dos filhos, não tinha respeito da família, não tinha respeito da esposa, não tinha nada. Jesus olhou assim e disse: vou chamar, vou salvar. Eu vou derramar minha graça na vida dele. Aleluia. Eu vou alcançar o coração dele. Aí Jesus transformou, perdoou, limpou, salvou. Camarada, até casou, era feio, mas casou, não sei como, milagre do céu. Alguém olhou para ele e fez: é bonitinho, não sei como, mas olhou, viu alguma beleza. Jesus deu tudo, deu família, deu honra, transformou a vida da pessoa. E o que me deixa triste é ver que parece que a pessoa esqueceu de onde saiu. Esqueceu de onde Deus tirou. É uma briga. Para vir para o culto é uma luta. Dá preguiça de vir para a igreja. Você procura o camarada. Quando estava na luta, estava todo dia na igreja. Mas depois que Jesus salvou, depois que Jesus transformou, depois que Jesus libertou, depois que Jesus deu um nome para o camarada, depois que Jesus tirou lá do lixo, o camarada esqueceu a consciência do tamanho do perdão que recebeu. E esqueceu lá aquilo que Paulo fala lá em 1 Timóteo 1,15, que fala que Jesus Cristo veio salvar o mundo, veio salvar os pecadores, e diz assim: eu era o principal. Esqueceu o tamanho do perdão que recebeu. A adoração é fria, o culto está pegando fogo, mas a pessoa não se envolve. O culto está acontecendo, Deus está trabalhando, mas parece que a adoração da pessoa é fria, é monótona. Ela parece que esqueceu de onde Deus tirou ela. Ela não tem intensidade na adoração. Vem para a igreja fria e sai morna. Fica pensando na morte da bezerra. O culto está acontecendo, ela está pensando no boleto que vai pagar segunda-feira. Olha para teu irmão que está aí do lado e diz assim: a sua adoração tem que ser profunda. Ela tem que ser proporcional ao tamanho do perdão que você recebeu. Então adore a Deus nessa noite. Abra sua boca para adorar a Deus. Porque aonde você estava, aonde eu estava e aonde nós estamos hoje, a minha adoração tem que ser proporcional ao tamanho do perdão que eu recebi. Então eu não tenho que começar o culto quando eu chego aqui na igreja, eu tenho que começar o culto já saindo da minha casa, dando glória a Deus, dando aleluia, glorificando a Jesus.
Porque cada um que está aqui sabe de onde veio. E cada um que está aqui sabe aonde estaria se Deus não tivesse aparecido na nossa vida. Cada um de nós sabemos. Se eu não me vejo como um grande pecador, eu nunca vou ver Jesus como um grande salvador. Ah, pastor, mas eu sou certinho. Eu vou para a igreja. Toda quinta eu estou lá. Todo domingo eu estou lá. Eu vou para a escola dominical. Eu vou para o evento dia de sábado na igreja. Eu não sou isso tudo, tão pecador não. Então você sempre vai ver Jesus como um pouco salvador. E a sua adoração sempre vai ser pequena. Porque eu e você, nós não vamos ter a consciência do quão perdoado nós fomos. É por isso que quando eu olho para a minha vida, eu entendo o quão pecador eu sou. O quão necessitado da graça eu sou. O quão falho eu sou. O quanto eu preciso do perdão dele a cada dia. E por isso, às vezes, o pastor Jorge diz assim, tua agenda está cheia, tu vai pregar. Eu digo, não, Jorge, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu não posso, é muito pouco o que eu faço para Ele, pelo tamanho daquilo que eu recebi dEle. Olhe para seu irmão e diga assim para ele, você tem que ter consciência do quão pecador você era. Do tamanho do perdão de Jesus na nossa vida. Para quando eu e você entrar por aquelas portas, eu e você vai entrar assim, eu vou entrar para dar o meu melhor. Porque Ele é digno, porque Ele é grande, porque Ele me salvou, porque eu não era nada e Ele me deu o nome, porque Ele me arrancou do lixo e me deu a sua graça. E eu já estou aqui adorando o nome dEle. Levante sua mão para adorar Ele. Intensifique a sua adoração. Não dê uma adoração pela metade. Não dê uma adoração pequena. Porque Ele não nos perdoou pouco. Ele nos derramou a sua graça. O tamanho da minha adoração, a profundidade da minha adoração, ela é proporcional ao tamanho do perdão que eu recebi. Pergunte ao seu irmão se você adora a Deus só pelo que Ele faz ou pelo que o quanto que Ele te perdoou. Tem gente que só adora a Deus pelo que Deus dá. Tem pessoas que só adoram a Deus pelo que Deus faz. Sabe por que eu e você devemos adorar a Deus? Pelo tamanho do perdão que Ele nos deu. Oh, glória! Então, querido, nós adoramos a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele perdoou em nós. Eu preciso reconhecer o quão pecador eu era. Eu preciso me lembrar o quão perdoado eu fui. Tem gente que parece que já nasceu santo, quando a gente mede a adoração dela. Porque chega na igreja, é um alisado no cabelo, é uma preocupação para desfazer chapinha, não quer suar por causa da maquiagem. Fica desfilando na igreja. Vem para o culto por obrigação. Não abre a boca para dar glória a Deus, para dar aleluia. A mente está pensando em outra coisa. Parece que essa pessoa não foi perdoada de nada. E aí você precisa entender que nós, quando entramos num santo dos santos, num lugar para adoração a Deus, nós temos que se lembrar quem nós éramos e entender que Ele merece o melhor da minha adoração. Eu não posso ofertar a Deus um animal coxo, um animal cego, porque Ele me perdoou completamente. Olhe para seu irmão e diga assim, se você não quiser dar uma adoração profunda a Deus, deixa eu dar. Vai, olha para a pessoa que está lá, se você ficar aí feito morto, parecendo que já morreu, deixa eu adorar a Deus, porque Ele me perdoou. Quem tem a consciência de que foi muito perdoado, entende que deve a Deus muita adoração, muita gratidão, muito louvor, muita exaltação. Quando eu entendo quem eu era, eu digo, eu não posso dar qualquer coisa a Deus. Eu não posso ofertar qualquer coisa ao Senhor. Eu não posso fazer a obra de Deus de todo jeito. Eu não posso fazer as coisas de Deus de forma relaxada. Se for fazer de forma relaxada, é melhor não fazer. É mais bonito dizer assim, não dá para mim.
Deus não merece animal coxo, Deus não merece animal cego. Quando nós chegamos no versículo 44, então Jesus diz assim no verso 3 para Simão: você está certo. E no verso 44 ele se volta para a mulher e ele diz: olha essa mulher. Cheguei aqui na tua casa. Você não deu o trabalho de me oferecer água, mas ela está lavando meus pés com as lágrimas. Cheguei na tua casa, você esqueceu de me dar um beijo de saudação, porém ela beija os meus pés várias vezes. Ela está beijando meus pés desde quando eu entrei. Você se esqueceu de me dar a cortesia comum, de colocar em minha cabeça, derramar óleo na minha cabeça, porém ela me cobriu os pés com um perfume raro. Simão, ele perdeu uma oportunidade gigantesca. Sabe por quê? Porque Deus não está atrás de ritual. Deus está atrás de coração. Deus não está atrás de liturgia. Deus não está atrás de formalidade. Deus não está atrás de dogma. Deus não está atrás de religiosidade. Deus está atrás de um povo que entrega a Ele um coração. Deus está atrás de um povo que tem um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Ou eu escolho ser Simão nessa noite, ou eu escolho ser a pecadora aos pés de Jesus. E deixa eu dizer algo a você: eu prefiro ser chamado de pecador, mas estar aos pés dEle, ao invés de ser chamado de um crente santo e lá fora não ter uma vida de santidade. Eu prefiro ser visto como um pecador aos pés de Cristo, chorando, do que não viver o que fala e nem falar o que vive. Ter uma capa de religiosidade, participar de todos os cultos, ser um ótimo crente, falar como crente, andar como crente, se vestir como crente, ter Bíblia de crente, conhecer a Bíblia como os crentes, e lá fora não ter uma vida de servo de Deus. Deus prefere um pecador arrependido do que um crente falso. Olhe para seu irmão e diga assim: ó, Deus prefere um pecador que se arrepende do que um crente que vive na mentira. Levanta a mão que eu estou sentindo Jesus aqui. Abre a boca para adorar Ele. Então, queridos, Deus quer mais coração do que ritual. Simão deu a mesa. Aquela mulher disse: eu dou a minha vida ao Senhor. Pergunte a seu irmão que está do lado: você vai dar apenas um culto a Deus hoje? Ou você vai dar o seu coração a Jesus? Você vai dar 2 horas de culto no domingo a Ele? Só isso? Ou você vai entregar a sua vida a Jesus? Ou você vai entregar a sua alma a Ele? Ou você vai entregar o seu futuro a Ele? Ou você vai se arrepender e dizer: Jesus, a partir de hoje, a minha vida está entregue nas tuas mãos. Cada maia chorei, cada namá. É impressionante como é possível estar perto de Jesus e ao mesmo tempo estar longe. Simão estava na mesa, Jesus estava na mesa, mas Simão estava com o coração longe. Não adianta eu estar aqui, meu coração está lá. Não adianta eu estar aqui pensando em outras coisas. Então, querido, escuta isso aqui. Precisamos entender o seguinte: uma coisa é você entrar na igreja, outra coisa é entrar na presença de Deus. Uma coisa é você ser crente, evangélico. Outra coisa é você ser filho. Filho de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui? É diferente. Uma coisa é você entrar numa religião, outra coisa é você entrar no reino de Deus. Uma coisa é cantar mecanicamente hinos. Outra coisa é você adorar em espírito e em verdade. Uma coisa é eu dar 2 horas no domingo. Estar no culto 2 horas. Dando a Deus. E outra coisa é andar com Ele diariamente.
Precisamos entender que Simão era o religioso. Simão perdeu a oportunidade de ser transformado, de ter a sua vida mudada. Uma coisa é eu tocar um instrumento. Agora repita assim comigo, outra coisa é ser um instrumento tocado por Deus. Uma coisa é ser membro da igreja, ter carteirinha de membro. Outra coisa é fazer parte do corpo de Cristo. Uma coisa é fazer as coisas para Deus e fazer as coisas de Deus. E outra coisa é estar com Deus. Pergunta a seu irmão, você está fazendo as coisas para Deus? Você está fazendo as coisas de Deus? Mas pergunta a ele assim, mas você está com Deus? Sabia que eu posso pregar, falar de Deus e não estar com Deus? Sabia disso? Posso cantar música de Deus e não estar com Deus? Sim ou não? Você sabia, né, que eu posso fazer as coisas de Deus e Deus está bem distante de mim? Sim ou não? Eu louvo a Deus que na igreja não tem esse tipo de pessoa. Todo mundo aqui que faz coisas de Deus, pastora, faz alinhado com Deus na presença de Deus. Toda a igreja tem gente que faz coisas de Deus sem estar com Deus, mas aqui não tem não. Louva a Deus que aqui não. Uma coisa é dar as nossas mãos a Deus. Outra coisa é a gente dar o coração a Deus. Pergunta a teu irmão, você vai dar seu coração a Deus hoje? Você vai ser a mulher que vai derramar o perfume nos pés dele e enxugar os seus pés com os cabelos? Ou você vai ser Simão religioso que vai estar na presença de Jesus e não vai ser transformado hoje? Deus não quer ritual sem coração. Jesus chegou para os fariseus, Mateus 15, verso 8. Você sabe esse texto. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de quem? De mim. Deus não quer culto sem coração. Deus não quer pregação sem coração. Deus não quer louvor sem coração. Deus não quer obediência sem coração, sacrifício sem coração, renúncia sem coração, chamado sem coração. Deus quer o nosso coração hoje muito mais do que o nosso culto. Muito mais do que 2 horas de hoje. Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso coração. Aquela mulher não falou uma palavra. Às vezes Deus prefere as nossas lágrimas do que as nossas palavras. E Ele vai dizer, em Amós capítulo 5, verso 21 a 23, nós vemos Deus falando coisas pesadas ao povo de Israel. Imagine Deus falar assim para o seu povo, Lene: eu tenho nojo das vossas festas. Imagine Deus dizer assim: eu estou cansado das vossas ofertas, eu não vou receber as vossas ofertas, parem com essas festas. E a pergunta é, por que Deus não estava recebendo o que o povo de Israel estava querendo dar para ele? Porque não tinha amor. Não tinha amor. Tudo que eu faço para Deus sem amor, eu estou pecando. Então, pastor, eu posso orar e pecar? Pode. Eu posso cantar para Deus e pecar? Posso. Eu posso jejuar, pastor, e está pecando jejuando? Pode. Por quê? Porque está faltando amor. Então eu oro e peco. Louvo e peco. Jejuo e peco. Por quê? Porque eu não estou fazendo isso com amor. Olha para seu irmão e diz assim: está faltando amor no nosso meio.
Está faltando amar a Deus acima de todas as coisas, de todo entendimento, com toda a nossa alma, com todos os nossos pensamentos. Está faltando a igreja amar ao Senhor. Eu posso fazer as coisas para Deus e ao mesmo tempo estar pecando, porque eu faço sem amor. Eu posso cantar no ministério de louvor e se não tiver com amor eu estou pecando. Eu posso dirigir culto e ao mesmo tempo estar em pecado, porque eu estou dirigindo o culto por vaidade, para me exibir. Eu posso pregar diante de Deus, no altar do Senhor, e ao mesmo tempo estar completamente em pecado, porque eu estou pregando por vaidade. Porque eu não estou aqui para a glória de Deus, eu estou aqui para mostrar conhecimento, eu estou aqui para competir, eu estou aqui para dar indireta, eu estou aqui para dar desabafo, eu estou pregando e estou pecando. E se eu estou aqui por obrigação e não por amor, o meu culto não vai passar do teto. E se eu estou aqui e eu estou aqui por vaidade, o meu culto é inútil. E se eu estou aqui porque eu enxergo a igreja como mais um entretenimento de domingo à noite, não tenho o que fazer, vou para a igreja. É a mesma coisa de ir para um shopping. Hoje eu não vou para o shopping não, hoje eu vou para a igreja. Não, hoje eu não vou para a pracinha não, passear com a namorada não, vou dar uma passadinha lá na igreja. Se eu enxergo a igreja como mais uma opção de entretenimento, nós estamos ofertando a Deus sacrifício de tolo. Tem que ter amor. Abra sua boca junto comigo e diga assim: Senhor, nós te amamos. Queremos te amar a cada dia. Acende o amor no nosso coração. Nos faz te amar, Senhor, mais do que todas as coisas que há nesse mundo. Nos faz te amar mais do que nós amamos a nossa família. Nos faz te amar, Senhor, mais do que amamos o nosso ministério. Mais do que amar, mais do que as coisas que o Senhor nos dá. Me ensina a te amar, Senhor. Nós precisamos. Laodiceia era uma igreja que dizia assim: eu não sinto falta de nada. Estou abastecido. Eu sou rico. Nós somos ricos. Não nos falta nada. Aí Deus diz assim: mas vocês nem sabem que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Por quê? Porque vocês não me amam. Vocês amam a riqueza, vocês são mornos. E nós precisamos pensar nisso. Provérbios 23, verso 26 diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Joel capítulo 2, verso 13 diz assim: rasguem o coração a mim e não a vossas vestes. E eu vou terminar. Versículo 47 a 50. Ele diz assim: portanto, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ele disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Então os homens que estavam à mesa disseram consigo mesmo: quem este homem pensa que é, andando por aí a perdoar pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Repita assim comigo: o perdão de Jesus é público, é completo e gera uma paz que o mundo não dá. Como assim, pastor? Roubava, mentia, traía, era mau caráter e hoje está com a Bíblia
vai para a igreja, aceitou Jesus. Aí tem uma música que diz assim, vai reclamar com ele. Era tudo que não presta, mas agora virou crente. A questão é, ele me perdoou. E a Bíblia diz assim, quem intentará agora acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica eles? Agora, pois, repita comigo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Só quem alcançou essa graça, levanta a mão e adora a Ele! Não pode, pastor! Não pode, passou a vida toda na bagaceira. Romanos 5,20 vai dizer assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus está vindo sobre nós hoje. A graça de Deus está sendo derramada sobre nós. A graça levanta, a graça cura, a graça abre os olhos, a graça coloca, a graça tira, a graça traz arrependimento, a graça abre os ouvidos, a graça abre os olhos, a graça traz, a graça convence, a graça perdoa, a graça mostra, a graça quebranta, a graça convence, a graça de Deus está vindo sobre nós hoje. Olha para teu irmão e diz assim, não resista à graça. Canamaia, chorei, cananamá. Deus está chamando gente aqui. A graça de Deus veio aqui por causa de você hoje. É a graça. Eu estava fazendo essa palavra ali, eu comecei a chorar dizendo, Senhor, eu preciso da tua graça. Porque a tua graça coloca em nós aquilo que a gente não tem. Porque a tua graça nos dá aquilo que a gente precisa. Porque a tua graça faz a gente chegar onde a gente nunca chegaria. Estar onde a gente nunca chegaria, Senhor. A tua graça faz a gente ser o que nunca seríamos. Olha para teu irmão e diz, a graça de Deus está entrando no teu coração hoje. A graça de Deus vai transformar a tua vida hoje. A graça de Deus vai abrir os teus olhos hoje. A graça de Deus vai fazer você ouvir a voz de Deus hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor na tua vida. É a graça, recebe a graça. Recebe a graça de Deus, recebe a graça de Deus, recebe a graça é melhor que a vida, a graça te basta, a graça nos basta, é a graça, você não precisa de dinheiro, você precisa da graça, eu não preciso de dinheiro, eu preciso da graça de Deus. Levanta a mão que Jesus está aqui, abre a boca. Canamaia, chorei, canamaia, chorei, abre a boca para adorar. Abre a boca para receber a graça. Abre a boca porque o céu está se abrindo e a graça de Deus está vindo pesado aqui nessa noite. É a graça, é a graça, é a graça. Paulo queria cura e Deus disse, toma a minha graça. Paulo queria milagre e Deus disse, toma a minha graça. Paulo queria receber algo e Deus disse, o que eu tenho para você é minha graça. É minha graça. É a graça. A graça coloca, a graça abre, a graça fecha, a graça faz, a graça desfaz, a graça levanta, a graça arranca, a graça quebranta, a graça produz fé, a graça traz arrependimento, a graça vem com poder. É a graça. E você tem uma escolha, nós temos uma escolha hoje. Eu quero essa graça para a minha vida, pastor. Eu quero voltar a andar debaixo da graça. Eu quero voltar. Isaías 1,18 vai dizer ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve. Jesus tem perdão para a nossa vida hoje. Imagine. Viveu a vida toda falhando, errando.
se esquecendo de Deus. Em alguns segundos, que eu e você se arrepende e confessa, em alguns segundos, Ele apaga todos os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Se você vir aqui na frente e dizer, eu estou voltando para Jesus hoje, em alguns segundos Ele vai pegar todos os seus pecados, vai jogar no mar do esquecimento. Mas por que jogar no mar do esquecimento? Para você nunca mais ir lá buscar. Porque Satanás olha para você e para o seu passado. Ele olha para você, conhece o teu nome, mas te chama pelo teu pecado. Mas Jesus é diferente. Ele conhece o teu pecado e está te chamando pelo teu nome hoje. Satanás conhece o teu passado, sabe o teu nome, mas ele chama pelo teu erro. Ele te aponta e te chama pelo teu pecado. Mas Jesus está te chamando pelo teu nome hoje. Toca na pessoa que está do lado e diz assim, hoje é o teu dia. Fala, se você não está aqui em vão. Foi Deus quem trouxe você aqui. E Deus falou com você hoje. Não endureça o vosso coração hoje. Vem para Jesus hoje. Seja aquela mulher. Tem uma pergunta para nós hoje. O que nós vamos quebrar hoje diante de Jesus? Aquela mulher quebrou um perfume caríssimo. Quebrou um frasco de perfume caríssimo e derramou aos pés de Jesus. Simão disse assim, isso é um desperdício. Para que fazer isso? Não precisava fazer isso. Esse perfume é muito caro. Mas ela derramou aos pés de Jesus algo de valor. E o que você tem de valor hoje não é o seu dinheiro. O que você tem de valor para Jesus é o seu coração. É o seu arrependimento. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus quer teu coração. Deus não está interessado naquilo que você tem para dar para Ele. Deus está interessado em você aceitar Ele como Senhor, Salvador da sua vida. Voltar para os caminhos dEle. Romper com o pecado. Aceitar a Ele novamente na sua vida. Precisamos fazer uma escolha hoje. Eu sou Simão. Ou eu sou a mulher nos pés de Jesus? Ah, pastor, mas o Senhor é pastor. Mas a pergunta é, Ele tem meu coração? Ah, mas o Senhor é pregador. Mas a pergunta, meu coração na mão dEle? Ah, mas eu fui nascido e criado na igreja. Deus tem seu coração? Pastor, eu sou crente, meus pais são crentes. Deus tem seu coração? Ah, mas eu tenho Jesus, Jesus lhe tem? Conheço a Bíblia, estou de Gênesis a Apocalipse. O Senhor pregando aí, eu até completo as frases do Senhor. Antes do Senhor terminar, eu já sei. Deus tem seu coração? Deus tem você? Deus me tem? Mas pastor, o Senhor tem ministério. Deus me tem. Meu coração está na mão dEle. Meu coração é dEle. Minha família é dEle. Quem é esse? Adore a Deus. Vamos ficar em pé. Adore a Ele. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro, oh, aleluia, por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me adore a Ele.
Fale para Ele, vamos falar para Ele. Todo vazio que havia em mim, Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu Segura não na te mão do teu irmão aí. troco por nada. Fale para Ele, eu não te troco por nada, Jesus. Todo vazio que Pode havia fechar aqui. hoje é sua morada. A minha alma buscava. E nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Escuta aqui. Deus nos aceita como nós somos. Mas Ele nos ama tanto que Ele não quer nos deixar como estamos. Se tiver alguém aqui nessa noite, Deus te ama tanto. Se tiver alguém aqui que não entregou a vida a Jesus ou está afastado dele, Deus te ama tanto. Estou falando diretamente para quem está distante de Deus. Deus te ama tanto que Ele te aceita do jeito que você está aí. Mas Ele te ama tanto que Ele não quer te deixar da forma que você chegou aqui. E Deus quer que você tome uma decisão hoje. Essa noite pode ser um marco na tua história. Essa noite pode ser um marco na história da sua vida. Eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida para que você viva. Escolhe a vida. Escolhe o reino de Deus. Escolhe Jesus. Vem para Jesus hoje. Canta. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada. Eu vou encerrar agora. Mas eu não posso encerrar sem dizer isso para você. O pecado sempre vai nos fazer viver uma situação que a gente nunca pediu. O pecado sempre vai me levar a um lugar que eu nunca quis estar. E deixa eu dizer um negócio a você. Às vezes dá para reparar. Às vezes dá para consertar. Mas às vezes não dá mais tempo. E Deus nos ama tanto que está dizendo a você: eu não quero que você chegue aonde o pecado vai te levar. Eu quero que você faça uma aliança comigo. Porque eu quero te livrar do destino que o pecado quer te levar. Tem pessoas que estão vivendo uma realidade hoje que nunca sonharam. Nunca pediram a Deus para viver o que estão vivendo hoje. Mas o pecado levou elas a viver. A escolha pelo mundo, a escolha por viver distante de Deus, colocou elas numa circunstância que ela nunca sonhou estar vivendo. Mas eu conheço um Deus de restauração.
Eu conheço um Deus que desfaz o que Satanás faz. Eu conheço um Deus que tira a vergonha e transforma em honra. Eu conheço um Deus que quebra todo embaraço de Satanás, que arranca as correntes, que tira do lamaçal do pecado. Só vou outra vez, se tiver alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, ou está distante, afastado do caminho do Senhor, venha para Jesus hoje. Volte para Jesus hoje. Não brinque com o pecado. Tem gente brincando com o pecado aqui no nosso meio. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, porque quando você menos esperar, você vai estar tão envolvido com o pecado que você não vai saber se vai dar tempo de voltar. Não brinque com o pecado. Rompe essa aliança que está se iniciando entre você e o mundo. Rompa, porque Deus é o teu sustento. É Ele que te sustenta. É Ele que te provê. A provisão não é maior do que o provedor. Vem para Jesus. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Pergunta a pessoa que está do lado aí, ó. Essa noite Deus falou com você hoje. Pergunte a ela. Não adie não, que você está correndo risco. Tem alguém? Se não tiver, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.